Bom dia, eu sou o Lucílio e vou apresentar as melhorias e novidades do Acelerato. Criamos recentemente uma melhoria nos campos, uma novidade, que são os campos personalizados de tickets. Os campos personalizados de tickets é uma melhoria focada na personalização dos tickets, que serão aplicados para as espécies ideias confidenciais, chamados e demandas, tendo como os possíveis tipos de campos a área de texto, números inteiros, números decimais, lista suspensa, seleção múltipla, caixa de seleção e data. Para criar um novo campo personalizado, basta seguir o caminho de configurações, campos personalizados e selecionar adicionar campo e qual tipo de campo que será adicionado. Aqui eu tenho um exemplo de área de texto que é necessário para a criação, informar uma descrição, que é uma breve descrição do valor que deve ser inserido nesse campo, a label, que é o nome que vai aparecer no campo lá no Acelerato, a dica, que é quando você passa o mouse por cima do campo, do nome do campo, ele vai apresentar um popzinho com uma informação. O tamanho máximo, para esse caso de texto, você pode definir entre 1 até 120 caracteres, e se ele é obrigatório ou não, ou seja, se o usuário vai ter que obrigatoriamente preencher esse campo para abrir ou editar o ticket, ou simplesmente ele pode deixar em branco. Aqui temos a tela do cadastro dos campos, é uma tabela que demonstra todas essas características. Aqui nós temos a aplicação do campo na abertura de um ticket, ou seja, quando é aberto um ticket e tem configurado um campo, nesse caso eu coloquei de texto, você pode definir ele como obrigatório, como citei. Então, nesse caso, vai ser necessário preencher os campos, todos os campos normais do Acelerato, e também preencher esse campo para poder efetivamente salvar o ticket. Um outro exemplo de tipo de campo personalizado que eu vou citar é a lista suspensa, que seria um combo box, onde é possível selecionar entre vários valores. Nesse campo, existem mais características a serem cadastradas. Além dos que eu demonstrei na área de texto, é necessário informar o valor a inserir, os valores inseridos, opção padrão e obrigatório. O valor a inserir é um campo para cadastrar cada valor. Os valores inseridos é um campo para editar os valores que já foram previamente inseridos. Opção padrão para marcar se vai ser obrigatório ou não. Opção padrão é o que vai aparecer quando você abrir o ticket. Ele já vai estar lá definido e lá é possível alterar. E obrigatório ou não. Aqui nós temos um exemplo do cadastro, onde temos os campos que eu citei, que seria o valor a inserir. Tem o botão ao lado, o botão mais novo, que é pegar esse campo e inserir ele efetivamente dentro desse contexto, e na opção de baixo você pode definir se é uma opção que vai ser um valor padrão a ser exibido na tela. Temos os valores inseridos ali também, no mesmo modelo que vai ser apresentado na abertura do chamado. E temos o botão de remover alguma opção previamente cadastrada. Aqui nós temos um exemplo da abertura do ticket, que quando abrimos o ticket, clicamos lá no combo box, vai ser expandido a lista com todos os itens cadastrados. É possível alterar. Essa imagem demonstra que ele já vem com uma opção padrão, e ali ao expandir, eu posso selecionar uma outra opção e salvar o ticket com o valor definido. E temos também uma melhoria, que são os campos personalizados de workflow, que acrescentamos um parâmetro o parâmetro tipo de ticket, ou seja, é uma condicional. Quando for selecionado um tipo de ticket, somente nessa condição vai aparecer o campo personalizado do workflow.
Para cadastrar, basta editar um workflow, selecionar a opção marcada na etapa definida, desejada. E agora é possível selecionar dentro dessa configuração, nessa nova versão, qual o tipo de ticket que vai receber esse campo. Ou seja, quando for acionado, quando for mudado para a etapa onde tem a configuração do campo personalizado, ele vai validar se o tipo de ticket também está configurado nesse campo. Caso seja o tipo de ticket configurado, ele vai apresentar o campo. Se não houver um tipo de ticket configurado, ele vai aparecer para todos. E se houver o tipo de ticket, mas não for o tipo de ticket definido aqui nesse exemplo chamado, ele não vai aparecer o campo. E essas foram as melhorias.